Nós vamos ter agora um tempo aqui de refletir sobre uma passagem bíblica e não sei se você tem aí uma Bíblia, se você trouxe da sua casa. A gente tem algumas Bíblias aqui disponíveis, então se você quiser, você pode fazer um sinalzinho com a mão, que a gente pode emprestar uma Bíblia para você agora durante o tempo da reflexão. Tá bom? É só fazer um sinalzinho que a gente chega com uma Bíblia rapidinho aí para você, tá? Nosso texto nessa noite é um texto bíblico que eu considero da maior importância para a discussão do tema que a gente tem feito aqui ao longo desse mês. A gente tem falado um pouquinho sobre algumas propostas, não propostas de governo, daquele tipo que você tem ouvido na propaganda eleitoral ou conversando com algum candidato. Cada um deles tem a sua proposta, cada um deles tem o seu conjunto de prioridades, e aí a gente aproveitou esse tempo pré-eleições para discutir aqui na nossa comunidade sobre as propostas do reino de Deus para um mundo que é o mundo do reino de Deus. Então a gente tem conversado aqui sobre alguns valores, alguns princípios. Se você não pôde estar com a gente, isso está disponível pela internet. A gente está com um probleminha aí no nosso canal lá do YouTube, mas acredito que o Benjamin essa semana já vai estar resolvendo isso. E a gente hoje vai continuar falando um pouquinho sobre o aspecto social da proposta do Evangelho. E o texto que a gente vai pensar, vai usar aqui para a nossa reflexão, é justamente o texto de Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. É um texto, como eu disse, muito importante para a gente refletir sobre essa questão. Na verdade, é uma história dos primeiros dias da igreja. Obrigado, Celeste. Uma história dos primeiros dias da igreja que traz alguns princípios, e é muito importante que todas as vezes que a gente lê uma história, a gente não normatize a história, a gente não transforme a história numa espécie de lei. O que eu estou querendo dizer? Você tem, por exemplo, no livro de Atos, o relato da conversão de Saulo em Paulo. E diz que ele estava na estrada de Damasco e por volta do meio-dia ele viu uma grande luz e ele caiu por terra, ficou cego, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Se a gente entender, então, que a conversão é isso, a gente corre o risco da gente normatizar essa história. Como assim? A gente entender que para que aconteça uma conversão, você tem que estar caminhando numa estrada e você vê, de fato, uma luz brilhando, ouvir uma voz, cair no chão, e se não acontecer isso, não vai acontecer conversão. Veja, isso é quando a gente pega uma história e transforma a história numa espécie de lei. Não é isso que acontece no livro de Atos. O livro de Atos traz histórias. E a partir dessas histórias a gente encontra alguns princípios. E o meu objetivo aqui hoje é justamente pegar alguns princípios que nós encontramos nessa história que são aplicáveis para nós ainda hoje, na nossa proposta no reino, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha, Atos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10, nós vamos ler, depois eu vou fazer mais uma oração para a gente refletir um pouquinho. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado também para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se,
E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos fazer então uma oração? Pai querido, nós nos colocamos agora submissos à Tua palavra e reconhecendo, Pai, a nossa fome, a nossa sede por ouvir a Tua voz, por ouvir algo que possa alimentar, Pai, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa vida como um todo. E nós saímos de casa hoje com essa intenção, Pai, de fato nos alimentar espiritualmente. Por isso, Pai, que essa palavra, que esses versículos que nós lemos sejam de fato o nosso alimento nessa noite. Que a gente saia daqui, Pai, revigorado, fortalecido com o alimento da Tua palavra. Transforma o nosso coração, nos dá a humildade de ouvir a Tua palavra, não como nós queremos, mas como o Senhor quer. Essa é a nossa oração por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre essa história. Nós temos aqui, nessa história, um cenário. Os primeiros versículos, os primeiros 2 ou 3 versículos, nós temos a moldura onde essa história vai acontecer. É interessante que quando você conta uma história, primeiro você monta o cenário e aí depois você faz de fato ali a narrativa do que aconteceu. Então o cenário é muito importante. Porque nesse cenário a gente tem um aleijado de nascença pedindo esmola. Esse é o cenário. É muito fácil a gente se identificar com esse cenário porque a gente vive numa cidade onde a gente encontra muitos mendigos na rua, onde a gente encontra talvez aleijados, pessoas com algum tipo de deficiência. É muito comum para nós a gente tentar visualizar o que aconteceu ali naquele dia, porque isso acontece nos nossos dias. Temos ali um aleijado de nascença, pedindo esmolas. O que é significativo aqui são as circunstâncias em que esse aleijado de nascença estava pedindo esmola. Quais são essas circunstâncias? O texto dá para a gente a ocasião e o lugar. A ocasião ele nos dá quando ele diz que esse aleijado de nascença foi colocado ali na hora da oração, da tarde, por volta das 3 horas da tarde. E foi colocado ali aonde? Foi colocado justamente na porta do templo, e na porta do templo que era conhecida como uma porta formosa. Isso nos fornece então a ocasião e o lugar. E é muito interessante porque ele é colocado, ele é levado, ele depende das outras pessoas, porque ele é aleijado de nascença, e ele é colocado justamente ali na porta de entrada do templo, para que, de alguma maneira, aquelas pessoas que fossem ao templo, e eu imagino que ele pensava isso, olha, se uma pessoa vai à igreja, vai a um local religioso para falar com Deus, ou para pedir alguma coisa a Deus, é capaz dessas pessoas terem um coração um pouquinho mais quebrantado, mais amolecido. Então não tem um lugar melhor para um aleijado do que na porta de um templo. É bem melhor colocar uma pessoa pedindo esmola na porta do templo do que botar uma pessoa pedindo esmola na porta do shopping center. Ele estava ali num lugar destinado ao serviço religioso. No entanto, gente, existe aqui um contraste tremendo nessa história. Porque, segundo alguns estudiosos, essa porta ela não é mencionada aqui à toa. Ele não disse simplesmente, ele foi colocado ali no caminho para o templo de Jerusalém. Não, ele diz que ele foi colocado, ele menciona esse templo, era um templo enorme, e tinha muitas portas. No entanto, ele é colocado ali, a referência é essa porta chamada Formosa. Alguns estudiosos fizeram aí uma maquete, a gente tem aqui essa imagem, para que você tenha uma ideia
do que era essa porta chamada Formosa. É aquela porta central que você está vendo ali. Dizem que era uma porta totalmente feita em bronze, com detalhes em prata e em ouro, uma porta que media cerca de 22 metros de altura, uma porta absolutamente grandiosa, gloriosa, uma porta que realmente impressionava pelo tamanho, pela beleza. Era essa a porta daquelas pessoas que entravam no templo. Essa porta separava a área onde os que não eram judeus, os estrangeiros, podiam andar, que era do lado de fora, da parte em que os judeus podiam entrar. Então, por essa porta só passavam os judeus, os estrangeiros não podiam passar por essa porta, porque ali então era o local exclusivo de adoração deles. Agora, por que eu digo que aqui nós temos um contraste? Porque, veja bem, gente, nós temos um aleijado de nascença, um mendigo. E naquela cultura, o aleijado de nascença, ele carregava o estigma, o rótulo de maldição. Porque as pessoas diziam que, de alguma maneira, ele, ou então os seus próprios pais, eram culpados pela sua própria situação. Porque ninguém nasceria aleijado à toa, eles entendiam, os judeus. Na época em que Jesus vivia, isso era muito comum, ao ponto de que o Evangelho de João conta uma situação semelhante, quando Jesus passa por um cego de nascença, e os discípulos de Jesus perguntam: mestre, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais, para que ele nascesse assim? Eles entendiam que uma doença como essa, de nascença, só acontecia a partir de um pecado muito grave cometido pelos seus pais, ou então cometido por ele mesmo no ventre. Eles entendiam que o bebê no ventre poderia cometer algum tipo de pecado que levasse Deus a castigá-lo com uma doença como essa. Então veja só, nós temos ali esse mendigo amaldiçoado, do lado de fora do templo, excluído do serviço do templo, sentado ali, e temos então o templo majestoso. Isso é um contraste, gente, é um paradoxo tremendo. Porque o local que deveria servir como um local de inclusão, de levar as pessoas para perto de Deus, se torna, então, um local de opulência. A gente pode dizer que essa porta era uma espécie de afronta para esse mendigo, para esse aleijado. Era uma afronta à sua própria situação. E aí, então, até hoje, parece que isso é um pouco verdadeiro quando a gente vê notícias e mais notícias se espalhando pelo nosso país de grupos religiosos ou de templos cada vez mais magníficos e de líderes religiosos cada vez mais ricos e mais poderosos. E, ao mesmo tempo, a gente vê as pessoas numa miséria profunda. Então, aqui a gente tem um contraste que é mais ou menos um contraste que nós temos hoje no nosso país. E aí surge, nesse cenário, Pedro e João. Muito possivelmente, alguns dias ou alguns meses depois da descida do Espírito Santo, o dia em que eles receberam o poder de Deus. E eu queria fazer algumas observações sobre o que aconteceu, sobre esse encontro dos apóstolos Pedro e João com aquele aleijado, amaldiçoado, excluído e afrontado, como ele estava ali na porta do templo. As observações são muito importantes para a gente extrair alguns princípios. O que eu queria observar com vocês nesse texto? Se você tiver a sua Bíblia, mantenha ela aberta para a gente pensar direitinho nessas observações, tá bom? Primeira observação eu queria tirar dessa parte do texto, quando diz que, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Veja que essa palavra ver, olhar, ela repete. Porque mostra que o aleijado estava atento, ele viu. Ele viu que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, e depois Pedro e João viram esse aleijado. Eu acho que isso é tão simples, tão, talvez, parte da narrativa que às vezes a gente passa batido.
Mas eu acredito que aqui nós temos duas questões muito importantes a partir dessa primeira parte do texto do ver. Por quê, gente? Porque, muito provavelmente, ninguém mais olhava e via aquele aleijado. Eu acredito que ele era levado todos os dias para ali. Todos os dias ele era levado para ali. Ele já era uma figura tarimbada. E todo mundo, quando subia o templo, já sabia que ali tinha aquele aleijado e passava direto por ele. E muitas vezes, eu imagino, já ignorava a presença daquele aleijado ali. E, portanto, nós temos aqui um problema, que é o problema da invisibilidade. A miséria, a pobreza, a dificuldade social leva muitas vezes as pessoas a se tornarem invisíveis. Você já deve ter ouvido falar sobre o problema da invisibilidade. Muitas pessoas preferem não ver, preferem não olhar, porque ver talvez vai produzir muita dor. E aí, às vezes, a gente acostuma com a miséria, a gente acostuma com situações como essa e a gente já não vê mais. A gente passa batido. Me lembro de um ditado que você conhece muito bem, que diz o seguinte: o que os olhos não veem, o coração não sente. Ou seja, se você não vê, você também não vai sentir. E como a gente não quer assumir o risco de ter que sentir algumas coisas muito desagradáveis, a gente prefere muitas vezes não ver a dor do outro, não ver o sofrimento do outro. E aqui, gente, isso aqui vale não apenas para o mendigo, para o aleijado, mas vale para a dor de um modo geral. Para talvez pessoas do seu convívio que possam estar passando por algum tipo de sofrimento, mas a gente acaba mantendo uma distância segura, porque a gente não tem condições de me deparar com uma situação como essa. E muitas vezes, então, vem a segunda questão, o segundo problema relacionado com essa questão do ver, que está relacionado com a invisibilidade, que é o problema da consciência culpada. A consciência, muitas vezes a gente não vê, muitas vezes a gente inconscientemente trabalha com essa questão da invisibilidade, justamente para que... Por quê? Porque a gente sabe que, se a gente for observar atentamente a essas questões, isso vai produzir uma consciência culpada no nosso coração. E eu imagino que aquelas pessoas que se dirigiam para o templo, para a adoração, elas já estavam tão acostumadas, tão cauterizadas, que elas não percebiam mais, elas não viam. E as poucas que talvez vissem, ficavam talvez dizendo: caramba, que situação, aquele incômodo, eu me sinto culpado, mas eu não tenho o que fazer. O que eu vou fazer em relação a isso? E havia, gente, inclusive, uma espécie de teologia que tentava amenizar essa culpa. De que maneira? Era a teologia dos mestres da lei, dos fariseus, que de alguma maneira usavam a religião como uma espécie de compensação para essa consciência culpada. Quer ver um exemplo disso? O Evangelho de Marcos, eu separei esse trechinho aqui, quando Jesus falou o seguinte: cuidado com os mestres da lei. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. É muito interessante o que Jesus está dizendo aqui. Porque, de um lado, existe a opressão. E do outro, já que há uma culpa promovida por essa opressão, há uma prática religiosa compensatória para que a gente, tudo bem, já que eu sou culpado nessa situação, vamos então fazer alguma coisa boa, algum tipo de sacrifício religioso, cumprir algum ritual, para que a minha culpa diante de Deus possa ser amenizada um pouco. E muitas vezes, por que eu estou colocando isso dessa maneira? Por quê, gente? Porque muitas vezes o engajamento social, muitas vezes a ação social por parte dos cristãos é motivada muito mais por uma questão de culpa do que propriamente pelo amor de Cristo. E isso é muito ruim, porque qualquer coisa, qualquer tipo de ação, atitude, compromisso que é movido pela culpa é muito efêmero, é muito
ralo, eu diria, a motivação chega a ser uma motivação egoísta. É mais ou menos como aquela motivação do sujeito que obedece porque ele tem interesse na recompensa. Ou então ele obedece porque ele tem medo da consequência se ele não obedecer. Então, a culpa, muitas vezes, é o que nos leva a agir nessas circunstâncias. Mas nós vamos ver aqui que isso não pode ser assim. Que nem pode haver invisibilidade, mas também não pode haver o peso, simplesmente, da ação por causa de uma consciência culpada. As observações continuam. Então, veja que esse ato do mendigo, do aleijado, ver Pedro e João, e de Pedro e João olharem bem, e veja, não só diz eles olharam, diz que eles olharam bem, eles estudaram, eles olharam e falaram, caramba, eles pensaram sobre isso, não foi uma olhada qualquer. Então se diz aqui que Pedro e João, como cristãos, cheios do Espírito Santo, eles não ignoraram o problema daquele sujeito, mas eles olharam com atenção. E aí o texto continua, e a segunda observação aqui vem dessa passagem que diz, então Pedro disse, olhe para nós. Ora, o texto diz que eles já estavam vendo, ele já estava vendo Pedro e João, e Pedro e João já estavam vendo ele. Já criou uma comunicação visual. Só que aí o texto diz que Pedro disse para ele, atentamente, olhando nos olhos dele, olhe para nós. O que será que isso significa? Por que essa afirmação? Olhe para nós. Porque ele simplesmente não botou a mão no bolso, pegou uma moeda, deu para ele e seguiu o seu caminho. Cumpriu a sua missão ali. Não, ele diz para o aleijado, olha para nós. Isso é muito importante, gente, porque mostra para a gente que ao dizer isso, olhe para nós, Pedro se inclui no problema e assume responsabilidades em relação àquela situação. Porque normalmente o que nós fazemos quando a gente olha para uma situação como essa é, olha para o governo, olha para o prefeito, olha para sua família, olha para a sua situação, você é um beberrão, você merece isso que você está passando. A gente olha para um monte de lugar, mas a gente não diz para ele, olha para mim, eu posso fazer alguma coisa por você. O fato de Pedro dizer, olhe para nós, está ensinando para a gente hoje, como cristãos, que nós também precisamos olhar para a miséria, olhar para as dificuldades que estão ao nosso redor e, ao invés de dizer, não, olha para outra pessoa que ela vai resolver o seu problema, dizer, não, isso tem a ver comigo também. Pode olhar para mim porque isso me diz respeito. Isso não é um problema de terceiros, é o meu problema também. É a identificação com a situação do oprimido. Gente, ao longo da história, a igreja se caracterizou, nos seus primeiros dias, principalmente, por essa atenção. Essa prática de Pedro, gente, era muito comum na igreja primitiva. O texto de Atos, aí, nos primeiros capítulos, repete aquela expressão, não havia necessitado entre eles. Eles realmente cuidavam uns dos outros. E é impressionante a gente perceber a força disso nos primeiros dias. Um dos melhores livros sobre essa questão, eu já mencionei aqui esse livro algumas vezes, é esse aí. Esse livro que eu tenho aqui, chamado O Crescimento do Cristianismo. Ele relata, através de um sociólogo que nem tem compromisso cristão, confessional, com nenhuma igreja. É um estudo acadêmico que foi feito, uma tese desse sujeito, Rodney Stark, é o nome dele. Ele, não sei se é parente lá do Tony Stark, né? Mas ele foi um cara um sociólogo muito importante, que fez um estudo sobre os fatores decisivos para o crescimento do cristianismo nos primeiros séculos. E ele cita algumas coisas que eu queria ler para vocês aqui, que para mim são muito importantes. Ele fala, por exemplo, das epidemias que aconteciam nos primeiros séculos da era cristã e que muitas vezes dizimavam 1/3, ou mais até, da população de uma cidade, de uma região.
porque não tinham os instrumentos de medicina que nós temos hoje. E aqui, então, ele faz uma narrativa de como os cristãos reagiam e cuidavam daquelas pessoas numa época, numa crise de epidemia. Olha só o que ele diz aí. Um relato antigo de um sujeito mais ou menos no ano 260. Ele diz o seguinte: muitos de nossos irmãos cristãos revelaram um amor e uma lealdade sem limites, jamais se poupando e pensando apenas no outro. Sem levar em conta o perigo, encarregaram-se dos doentes, satisfazendo todas as suas necessidades e prestando-lhes assistência em Cristo. E com eles partiram desta vida serenamente felizes, pois foram infectados por outros que estavam com a doença, contaminando-se com a enfermidade de seus semelhantes e alegremente aceitando suas dores. Muitos deles, ao tratarem e curarem os outros, transferiram a morte alheia para si mesmos e morreram em seu lugar. Fico lembrando do que tem acontecido hoje, com a questão do vírus Ebola. Não sei se vocês têm acompanhado essas notícias, mas eu, pelo menos, o cunhado da Juliana, meu concunhado, faz parte de uma ONG americana, que é justamente a ONG daquele sujeito, o médico, que foi contaminado e que voltou para os Estados Unidos, aquela operação toda que vocês viram. E ele estava lá na África, não simplesmente ganhando dinheiro, mas ele estava trabalhando numa ONG, arriscando a própria vida para cuidar de gente com ebola. E fazia isso em nome de Jesus. Então veja que isso se repete. Ao contrário dos cristãos, olha o que esse mesmo Dionísio, no ano 260, diz. Os idólatras comportavam-se de maneira exatamente oposta. Ao primeiro assalto da doença, abandonavam os sofredores e afastaram-se dos seus entes mais queridos, jogando-os nas estradas antes que morressem e tratando seus cadáveres insepultos como detrito, esperando assim evitar o contágio da doença fatal. Você está percebendo a maneira como eles cuidavam? Os cristãos e os pagãos. O texto continua e aqui tem uma outra passagem que eu queria ler para vocês. Em carta datada do ano 362, endereçada ao sumo sacerdote da Galácia, Juliano reclamava que os pagãos precisavam igualar as virtudes dos cristãos, pois o recente crescimento cristão fora provocado por seu caráter moral, mesmo que fingido, eles diziam, e por sua benevolência para com os estranhos e pelo cuidado com os túmulos dos mortos. Em carta a outro sacerdote, Juliano escreveu: penso que, enquanto os pobres são negligenciados e vistos com indiferença pelos sacerdotes, os ímpios galileus, como eles chamavam, observam isso e se devotam à benevolência. Em seguida afirma ainda: os ímpios galileus prestam apoio não apenas aos seus pobres, mas também aos nossos. Todo mundo pode ver que nosso povo não conta com a nossa ajuda. Isso as autoridades dizendo. E aí, uma última passagem que eu queria ler aqui. O livro é muito rico, tem muitas citações, é bem interessante. Ele diz o seguinte: o cristianismo revitalizou a vida nas cidades greco-romanas ao proporcionar novas normas e novas modalidades de relacionamentos capazes de fazer frente a graves problemas urbanos. As cidades repletas por sem-teto e por pobres, o cristianismo veio trazer caridade e esperança. As cidades povoadas de forasteiros e de estrangeiros, o cristianismo propiciou uma base para o estabelecimento de vínculos. As cidades cheias de órfãos e viúvas, o cristianismo ofereceu um novo e ampliado senso de família. As cidades dilaceradas pelo virulento antagonismo étnico, o cristianismo lançou novas bases para a solidariedade social. E, por fim, as cidades que viviam a braços abertos com epidemias, incêndios e terremotos, o cristianismo proporcionou um efetivo serviço assistencial. São alguns exemplos para você ver
o significado dessas palavras de Pedro. Olhe para nós. Diante do sofrimento, seja dos membros das igrejas, seja daqueles que não faziam parte das comunidades, o cuidado, gente, era presente. A igreja entendia que ela não podia pregar simplesmente o evangelho sem demonstrar o evangelho através de atos de bondade, de cura e de restauração da comunidade. Não tinha como. E é interessante que o livro de Atos mostra isso. A igreja avança pregando o evangelho e mostrando o amor de Deus. É assim que a igreja avança. Daí a importância da gente dizer, olhe para nós. Será que a gente poderia dizer isso? Olhe para nós. É importante a gente chamar para si a responsabilidade em relação a muitas questões que muitas vezes a gente acha que é apenas responsabilidade de outros. O texto continua, e eu queria também, nesse mesmo pedaço em que ele diz, olhe para nós, também chamar a atenção para o que Pedro diz em seguida. Ele fala, olhe para nós. Um primeiro sentido disso é, eu tenho alguma coisa a fazer em relação a isso. A responsabilidade também é minha. Mas em seguida ele também diz assim, eu não tenho nem prata e nem ouro. Isso é muito significativo. Porque quem não tem prata e nem ouro, a gente poderia dizer que Pedro está ali falando a mesma coisa que a gente está acostumado a dizer quando a gente chega e alguém pede uma esmola. E a gente vai chegar e vai falar o quê? Tem agora não. Não é isso? A gente poderia pensar que Pedro está dizendo isso para o aleijado. O aleijado está ali pedindo uma esmola e Pedro está dizendo, não, peraí, não me pede não porque eu não tenho. Não tem não. Só que, gente, a gente está entendendo no contexto que Pedro está dizendo muito mais do que isso. Pedro está falando aqui da importância de se identificar com o pobre. A gente pode dizer o seguinte, para fazer algo pelo necessitado, é preciso reconhecer-se como necessitado. Não sei se você concorda comigo. Mas a gente age com bondade em relação a outros quando a gente se identifica com a dor do outro. Quando a gente chega e diz assim, eu já passei por isso aí, eu sei como é que isso aí é. E nesse sentido, gente, não tem ninguém que eu já tenha lido que fala de uma forma tão convincente quanto esse cara aqui. Tim Keller, pastor da Igreja Presbiteriana Redeemer, ou Igreja Presbiteriana do Redentor, em Nova York, coloca essa questão de uma forma maravilhosa. Ele diz, nesse livro chamado Justiça Generosa, que é justamente sobre a questão da justiça social, um livro que eu recomendo, a gente tem esse livro aí, inclusive, maravilhoso. Ele coloca algumas coisas aqui muito interessantes. Ele diz, por exemplo, que esse livro foi escrito para 4 tipos de pessoas. E uma dessas pessoas, um desses grupos, eu queria ler para vocês aqui qual é o grupo, um dos grupos aos quais ele destina esse livro. É justamente o grupo de jovens que tem hoje um interesse pelo engajamento social. São jovens que estão aí, são os ativistas, são pessoas que a gente poderia dizer estão nas ruas, estão participando dos movimentos. Ele está falando, ele fala, eu tenho interesse de falar para esses jovens. E olha só o que ele fala em relação a isso. Como pastor de uma igreja repleta de jovens, tenho notado entre eles tal preocupação por justiça social. Os jovens estão preocupados com isso. Porém, também tenho visto muitos que não permitem que essa preocupação afete a vida pessoal deles. Ela não influencia o modo de gastarem dinheiro em causa própria, de direcionarem suas carreiras, de se comportarem com os vizinhos ou de escolherem os amigos. Além disso, com o passar do tempo, muitos perdem o entusiasmo pelo trabalho voluntário. Da própria cultura jovem, absorvem não apenas uma afinidade emocional por justiça social, como também um consumismo que solapa a abnegação e insiste na satisfação imediata. E ele diz, a cultura popular jovem nos países ocidentais não causa em nós a mudança abrangente de vida necessária para fazermos diferença em benefício dos pobres
e marginalizados. Isso aqui é muito significativo. Porque ele está dizendo o seguinte: se alguém quer efetivamente se engajar socialmente, isso não pode ser um programa simplesmente a mais na agenda. Isso é um estilo de vida. Ele cita, por exemplo, um caso de uma advogada que, recém-formada, conseguiu um emprego numa grande firma de Manhattan, ganhando muito dinheiro, mas ela, incomodada com os padrões éticos daquela firma e outras coisas, e com a preocupação justamente com a questão da justiça social, abriu mão daquele trabalho para ganhar talvez 1/5 ou 1/6, defendendo o direito dos pobres numa defensoria pública em Nova York. Então, veja, é uma questão interessante essa para a gente pensar. O que a gente está vendo quando Pedro diz, eu não tenho nem prata nem ouro, é que ele estava se identificando, olha, eu também sei o que é pobreza. De alguma maneira, Jesus é o exemplo para a gente, porque Jesus era pobre. Jesus não era um cara rico, ele se identificou com os pobres. E mais ainda, quando a gente pensa na questão da graça, o Tim Keller defende esse argumento, e eu acho muito interessante, porque ele tira aquela questão da culpa. Porque muitas vezes ele fala assim, olha, a principal motivação que as pessoas muitas vezes usam para um engajamento social é dizer assim, olha, você é um cara rico, você tem tanto, você tem que repartir com o outro. Então as pessoas levam você a achar que você é rico. E aí o apelo é o apelo da bondade, da solidariedade, você amar o outro como uma coisa assim, humanitária. Só que ele diz, e defende isso teologicamente falando, que a melhor maneira da gente se engajar socialmente não é a gente pensar que a gente é rico. É a gente entender que nós somos pobres. Pobres diante de Deus. Nesse sentido, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que são falidos diante de Deus. E se Deus veio ao seu alcance com a sua graça e cobriu a sua pobreza com misericórdia, você também tem que expressar isso na sua vida. É por isso que ele diz o seguinte, olha que frase legal que ele fala. Quando os cristãos que entendem o evangelho dão de cara com o pobre, percebem que estão diante de um espelho. E aí, gente, a motivação não é pena. Porque geralmente quando a gente vê alguém em necessidade especial, a gente fica com pena. Ah, tadinho, a gente tem que ajudar, né? Mas não! A motivação devia ser o seguinte, a gente vê alguém em necessidade, a gente vai dizer o seguinte, caramba, eu sei o que é isso. Porque, olha, eu sou pobre, nu, cego, diante de Deus, e Deus veio, apesar dos meus pecados, me cobriu com a sua graça, me deu uma segunda chance, restaurou a minha vida, e por causa disso, então, eu me engajo. Então, quando a gente vê o necessitado, a gente não tem que simplesmente ter pena, porque a pena pressupõe que você está olhando de cima para baixo. O que você tem que entender é, eu sou como ele. A gente olha para o necessitado e se vê no espelho, porque eu também sou um necessitado. E do mesmo jeito que Cristo veio ao meu encontro, eu vou ao encontro do necessitado. É muito interessante essa postura. A Madre Teresa, e é o terceiro livro aqui também interessante sobre isso, ela cita essa questão da pobreza quando ele fala assim, Jesus foi enviado pelo Pai aos pobres, e para ser capaz de compreender os pobres, Jesus teve que conhecer e experimentar essa pobreza no seu próprio corpo e na sua alma. Também nós devemos experimentar a pobreza, se quisermos ser verdadeiras portadoras do amor de Deus. Para sermos capazes de proclamar a boa nova aos pobres, devemos saber o que é a pobreza. Então, gente, é muito interessante essas abordagens, porque quando Pedro diz, eu não tenho nem prata nem ouro, ele está dizendo, eu também sou pobre. Eu também sei o que é passar necessidade. E seja entender isso espiritualmente, seja entender materialmente, isso vai mudar o nosso estilo de vida, as nossas escolhas, a nossa maneira de lidar com o dinheiro, as nossas ambições pessoais, tudo isso vai mudar. Por quê? Porque a gente vai se reconhecer como pobre diante de Deus e que, se não é a graça de Deus na nossa vida, a gente está exatamente nessa mesma situação. Por isso, a importância da gente também dizer, eu não tenho nem prata nem ouro. E aí então vem mais uma
O texto avança, vamos lá para a gente terminar. Então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Se a gente for pensar um pouquinho nisso, a gente fica assim, assustado. Porque a gente vê aqui, gente, um conflito entre o que o aleijado esperava e aquilo que ele recebeu. O que o aleijado esperava? O que ele queria ali? O que Pedro poderia fazer para deixar aquele aleijado feliz da vida? O que vocês acham? Se ele desse uma moedinha, uma notinha de R$2 para ele, o cara ia ficar feliz da vida. Se Pedro ainda desse uma notinha de R$10 para ele, num roubo de generosidade, o cara ia sair, quase que ele ia sair andando, o aleijado, de tanta alegria que ele ia ter. Não é verdade? Você concorda comigo? Só que Pedro olhou para a vida daquele sujeito e Pedro sabia que o problema, na verdade, da vida dele não era dinheiro. E nesse sentido, talvez essa seja a coisa mais importante, assim, em termos de aplicabilidade atual desse texto. Porque hoje a gente vive numa cultura moldada pelo valor monetário. Isso quer dizer que todos os problemas do mundo, para a nossa sociedade, no mundo que a gente vive hoje, eles, segundo se diz, são ocasionados justamente por causa do dinheiro. Com dinheiro você resolve qualquer problema. Só que Pedro está sendo absolutamente franco, e a gente aprende isso aqui de uma forma fabulosa. A gente pode entender, gente, que esse não é o principal problema. A gente pode dizer, o que se espera mais nem sempre é o que se precisa mais. O aleijado queria uma esmola, mas Pedro lhe deu a cura. E muitas vezes a gente não entende muito bem essa questão do engajamento, porque a gente acha que dar uma esmola é tudo. Quando, na verdade, é apenas ali agora. O conceito por trás dessa história é que Pedro olhou para a vida do sujeito, viu qual era o verdadeiro problema por trás dessa questão, e não acusou ele de maldição, e pelo contrário, isso que Pedro fez poderia ser visto pelos mestres como foi, e você vai perceber isso se você em casa for ler a continuação do texto, que o que Pedro faz é quase que uma blasfêmia diante de Deus. Por quê? Se ele nasceu aleijado, quem que tinha feito ele aleijado? Deus. O máximo que a gente podia fazer para melhorar a vida dele é dar dinheiro para ele. Mas Pedro chega e diz, não, você vai levantar, você vai sair dessa vida. Quase que no entendimento da religiosidade da época, o que Pedro estava dizendo é o seguinte, olha, eu estou revertendo aquilo que Deus fez com você. Isso era uma espécie de blasfêmia, só que Pedro estava falando em nome de Jesus. E essa é toda a diferença. Eu vou falar justamente sobre isso para terminar. A gente poderia perguntar aqui, hoje, se eu chegasse para você e falasse assim, me fala aí, olha para a sua vida, qual é o seu problema? Beleza, André? Eu ia te falar isso aí. Qual é o seu problema? Quais são os seus problemas? Né? Mas aí se eu falasse assim, o grande problema. Se você precisasse que Deus chegasse para entrar na sua vida e resolver um problema, qual era esse problema? É engraçado que muitas vezes a gente que não está acostumado a lidar com o sofrimento humano, a gente traz tudo para a questão do dinheiro. Tudo relacionado à questão do dinheiro. Coisas que o dinheiro pode resolver. Só que essa passagem nos leva a pensar qual é o nosso verdadeiro problema. Aquilo que realmente nos mantém numa situação de necessidade, de miséria. O que Pedro estava dizendo para aquele sujeito é o seguinte, eu não tenho dinheiro para te dar. Mas o que eu tenho para te dar é algo
que vai tirar você dessa vida e você não vai precisar mais pedir dinheiro. O que eu tenho para te dar é algo que vai levar você a poder trabalhar por conta própria e conseguir o seu próprio dinheiro. Porque o seu principal problema não é que as pessoas não te dão dinheiro. O seu principal problema é que você está limitado com essa enfermidade. Então veja, a gente precisa pensar nessa questão em que o mundo à nossa volta reduz tudo a uma questão financeira, de dar dinheiro. E eu gosto muito de pensar que dinheiro não é o problema e nem é a solução. Dinheiro é uma coisa na nossa vida. Necessária, sim, no mundo que nós vivemos, mas não é tudo. Então, vamos aprender com essa questão da necessidade e daquilo que nós queremos. Pode ser que aquilo que você queira de Deus não é aquilo que Deus quer para você. Pode ser que aquilo que você está pedindo não seja aquilo que Deus está olhando para a sua vida e está dizendo, não, não é isso que eu vou te dar. Eu vou te dar outra coisa. Melhor do que aquela que você está imaginando. E por fim, gente, vamos chegar aqui numa parte final, porque isso aqui fecha essa reflexão sobre essa passagem. Segurando pela mão direita, então, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Veja, ele está ali oferecendo o que ele tem. O que ele tem é o quê? Jesus. E veja, nós como igreja, a gente tem falado sobre isso nessa série sobre o plano de governo, precisamos pensar, o que nós temos para dar ao mundo? Alguém vai dizer, não, nós temos um programa social belíssimo. Nós temos sei lá, um coral de cordas clássico que é o que nós vamos dar para o mundo. Não, podemos ter um monte de coisa. Só que na concepção de Pedro aqui, o que ele tinha para dar ao mundo? Jesus. Não, mas ele curou. Tudo bem. Quando você dá Jesus, que é o que você tem, o resultado é que há cura. No entanto, ele não deu essencialmente a cura, ele deu Jesus. Porque tem muita gente que quer a cura, mas não quer Jesus. Então ele diz o seguinte, eu estou te dando, não é a cura, eu estou te dando Jesus. E, consequentemente, ele vai fazer uma obra na sua vida. Então, nós, como igreja, precisamos pensar o que nós temos e o que nós temos dado. Será que a gente entende que o que nós temos é Jesus? E aí a nossa participação nessa história é quando ele diz assim, olha, tudo bem, eu dei Jesus. Mas aí ele pegou o cara pela mão e ajudou o cara a ficar de pé. Isso é interessante, olha só, vamos pensar em termos de lição, de princípio. Quando nos oferecemos ao necessitado em nome de Jesus, tornamo-nos participantes daquilo que ele mesmo fez e está fazendo no mundo. Um comentarista falou assim, o poder era de Cristo, mas a mão que ajudou o cara a levantar era de quem? De Pedro. A igreja não tem o poder, como o próprio Pedro reconheceu, não é no nosso poder que nós estamos curando esse aleijado. A igreja não tem o poder para curar aleijado. Mas a igreja tem uma mão para chegar para o aleijado e falar assim, meu irmão, em nome de Jesus, vem comigo. A mão é a mão da igreja. O poder é o poder de Deus. Penso muito naquela história de João capítulo 2, quando Jesus transformou água em vinho. Porque Jesus manda os servos encherem as vasilhas de água, quando estava faltando o vinho. E a gente pode fazer uma analogia. Nós não podemos transformar a água em vinho, mas nós podemos encher a água, vasilhas com água. Nós não podemos curar um aleijado, mas nós podemos estender a mão ao aleijado. Muitas vezes, porque a gente acha que não pode tudo, a gente acaba não fazendo nada. E esse é um problema muito sério. Porque, já que eu não posso fazer tudo, eu não vou fazer nada. E o que Jesus espera de nós, muitas vezes, é que a gente se aproxime do necessitado e, em nome de Jesus, a gente diga, olha, vem aqui comigo, eu vou te dar a minha mão. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Aí, então, há uma coisa maravilhosa que é um milagre que acontece. Um milagre que acontece, e não simplesmente um milagre qualquer. É um milagre que acontece em nome de Jesus. E por que é em nome de Jesus? O que acontece? Olha só o que o texto diz.
Depois entrou com o aleijado, o ex-aleijado, entrou com eles no pátio do templo. E o texto faz questão de dizer que ele não entrou só andando, ele entrou andando e saltando, e louvando a Deus. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Gente, quando nos oferecemos ao necessitado em nome de Jesus, o seu nome, não o nosso nome, é glorificado. E isso é muito importante a gente entender. A fama, o nome que avança, não é o nome de Pedro. Ele, aliás, tem que deixar isso muito claro. Ó, vocês pensam que foi o meu nome que curou? Não foi. Foi o nome de Jesus que curou. Não adianta simplesmente curar. Eu já disse aqui, acho que foi na primeira reflexão, qualquer um pode alimentar o faminto, um corpo faminto com o pão. Mas apenas aquele que já provou do pão da vida pode alimentar uma alma faminta. Então a igreja, o que ela tem, não é cura. O que a igreja tem não é pão. O que a igreja tem não é educação. O que a igreja tem não é saúde. O que a igreja tem é Jesus. Mas quando o nome de Jesus é pregado, essas coisas todas elas vão acontecer porque Jesus restaura a vida das pessoas. Em outras palavras, dê o pão e muitas vezes a pessoa vai ter o pão e não vai ter Jesus. Mas dê Jesus e necessariamente junto com Jesus o pão vem. Então é mais ou menos nesse sentido que nós estamos falando. O que acontece aqui, esse maravilhamento das pessoas, era de fato um dos fatores que levavam a igreja a crescer. E aí eu quero deixar uma última citação para vocês desse livro, que é citado, esse livro não tem em português, eu não tenho esse livro, mas ele é citado pelo Tim Keller nesse livro aqui, e eu achei muito interessante a citação que ele fez desse livro, sobre a igreja nos seus primeiros séculos também. Olha só o que ele diz aqui, que é muito interessante. Acompanhe essa citação. O cristianismo primitivo teve um crescimento explosivo, 40% por década, durante quase 3 séculos, numa época em que os primeiros cristãos não faziam pregação pública. Era muito perigoso. Não havia praticamente evangelistas, nem missionários, cujos nomes nós conhecemos. Os primeiros cristãos não tinham agências missionárias, não escreveram tratados sobre evangelismo. Os cultos dos primeiros cristãos, depois da perseguição de Nero, na metade do primeiro século, não eram abertos a visitantes. Os diáconos ficavam à porta como se fossem seguranças, atentos para que ninguém que não havia sido batizado, nenhum informante mentiroso entrasse. E mesmo assim a igreja crescia. Oficialmente, a igreja era uma superstitio, ou seja, uma superstição. As pessoas da sociedade menosprezavam a igreja. Os cristãos sofriam discriminação por parte dos vizinhos de incontáveis maneiras pífias. De modo periódico, a igreja era sujeita a massacres. Era difícil ser cristão. E mesmo assim a igreja crescia. Por quê? Já parou para pensar? Por quê? Você imagina que hoje para a igreja crescer, a gente mete programa na televisão, rádio, vende fita, livro, CD, DVD, constrói templo grande, faz propaganda, chama o pessoal na rua, dá folheto, faz cultão, louvorzão, chama artista, paga 50 mil para um artista vir dar um testemunho ou cantar. Quando eu falo a gente, eu não, tá, gente? Por favor. Mas é a prática comum que se faz hoje em muitas igrejas. Tudo para poder a igreja começar a crescer. Agora você imagina que aqui não tinha nada disso. Culto era secreto. Você imagina você ficar com a porta fechada ali, sem microfone, sem banda, sem nada, e tipo assim, ó, o cara vai chegar lá, quero participar do culto. Não, só convidado aqui. Convidado e depois que a gente conhece bem o convidado, não pode entrar. O culto era restrito a quem era batizado. Era assim que era o culto no início. Era uma série de restrições, eles escondiam de fato. E a igreja continuava crescendo 40% por década. Por quê? Como? Aí ele responde, a tese dele. As pessoas... Chegou.
As pessoas eram fascinadas pela igreja, atraídas por ela como se fosse um imã. O que atraía os não cristãos era a preocupação dos cristãos com os fracos e os pobres, o compartilhamento financeiro entre eles e o amor sacrificial deles por seus inimigos. Era isso que levava a igreja a crescer. O que levava a igreja a crescer, gente, era que depois de uma epidemia que dizimava um terço da população, você olhava para os cristãos e entre os cristãos tinha se dizimado um sexto, um sétimo apenas. O índice de mortalidade era muito menor. Por quê? Porque eles cuidavam uns dos outros. E às vezes, com pequenos cuidados, eles já diminuíam a taxa de mortalidade. E aí, quando passava uma epidemia, os que não eram cristãos, os pagãos, olhavam para aquele grupo e falavam: caramba, esse Deus aí é muito bom. E não é simplesmente porque eles sobreviviam, mas é porque eles diziam que Deus estava com eles e que é o nome de Jesus que estava fazendo aquilo. Então, gente, não adianta, não é simplesmente cura, não é simplesmente ação social, mas é tudo isso feito em nome de Jesus. Quando o amor é concretizado dessa maneira, em nome de Jesus, então o nome de Deus é que é glorificado. Essa história tem muitos desafios para nós. Eu não tenho mais tempo aqui para refletir sobre esses desafios, mas eu queria deixar apenas essas observações, esses princípios para vocês, para a gente entender uma coisa. Como cristãos, nós temos uma responsabilidade em relação aos necessitados. Existe essa responsabilidade. A Bíblia diz muito claramente, ao longo do Velho Testamento, do Novo Testamento, que oprimir o pobre é roubar a Deus. Deus se preocupa com o necessitado. E todos nós somos necessitados por natureza. E Deus veio ao nosso encontro. E o que Ele espera de nós é que a gente vá ao encontro dos necessitados. Há ainda muitas perguntas a serem feitas. Perguntas do tipo: será que isso é um compromisso institucional ou é um compromisso pessoal meu como cristão? Será como que nós vamos fazer isso? Através da própria igreja, através de uma ONG, nos engajando naquilo que já está... Enfim, tem N perguntas. É justamente porque a gente sabe que existem muitas perguntas e o problema não é simples e tem várias causas, que a gente está pensando em amadurecer esse assunto. Por isso eu quero aproveitar e já fazer uma propaganda aqui, Benjamin, do que vai acontecer. Qual é o final de semana? Quarto final de semana de setembro, nós vamos ter aqui um final de semana que a gente está chamando de final de semana social. O que é isso? Nós vamos orar, nós vamos ler a palavra, nós vamos ouvir pessoas que têm trabalhado nessa área, nós vamos chamar pessoas aqui da nossa comunidade ao redor, presidente de associações de moradores e outras coisas mais aqui, jornal do bairro, algumas pessoas que trabalham aqui na região. Nós vamos chamar essas pessoas, vamos ouvir, vamos refletir sobre a problemática que nos cerca e vamos tentar ver qual é o tipo de ação prática que nós, como igreja, podemos nos envolver e nos engajar. Então, anote na sua agenda. Queria falar isso justamente no contexto de tudo isso que nós já falamos aqui hoje. No quarto final de semana, sábado e domingo, a gente vai estar pensando aqui sobre essa questão, no quarto final de semana de setembro, em como nós podemos nos engajar, nos envolver nessas questões, entendendo que é nossa responsabilidade. Nós não queremos dizer assim, diante das necessidades que nos cercam, não olha para a gente não. Fazer igual aquele sujeitinho lá da escola do professor Raimundo, né? Como é o nome daquele cara que era todo tímido, ficava lá atrás, ninguém podia falar com ele. O Barbacena, né? O cara ficava lá escondidinho, não olha para mim não, não olha para mim não. A gente não quer dizer isso. A gente quer olhar para a necessidade e dizer, olha para nós. A gente também quer se envolver nisso. Né? Então, esteja já orando sobre esse assunto. No quarto final de semana de setembro, a gente vai estar aqui reunido para amadurecer algumas ideias em relação a essa questão. Traga a sua ideia também e a gente vai pensar sobre isso. Tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente terminar essa reflexão aqui hoje.